meus amores! Todos prontos para mais uma aula de ciências? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre eletricidade, ok? O que é a eletricidade? É um tipo de energia que existe no nosso universo que ocorre, essa energia ela é produzida a partir do movimento dos elétrons. Por isso que o nome é eletricidade, vem de elétrons. Mas o que são elétrons, tá? Para a gente compreender a eletricidade, a gente precisa primeiro entender o que são os elétrons. Então, nós temos em tudo, que forma o nosso universo, tudo que é matéria, ou seja, que tem massa, que ocupa um lugar no espaço, aqui, no nosso planeta e em todo o universo. Tudo que é matéria é formado por átomos. Vocês já devem ter ouvido falar em átomos, devem conhecer esse desenho aqui, ó, um desenho de um modelo atômico, tá bom? Então, tudo que a gente conhece, eu, você, os objetos da nossa casa, uma rocha, o ar, a água, tudo é matéria, tudo é formado pela união de átomos, tá? Então, como é que é a estrutura de um átomo? O átomo ele é formado por essa região aí no meio, tá vendo? Formada de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Os prótons são as cargas de um átomo, as cargas positivas de um átomo. E os nêutrons são aqueles que não possuem carga, que a carga é nula, por isso zerinho, a gente representa com zero. Tá? O próton, que é de carga positiva, a gente representa com um mais. E o elétron está onde? Você falou do próton e do nêutron, mas onde está o elétron? O elétron ele está aqui, ó, girando ao redor do núcleo, certo? Girando ao redor do núcleo, uma região chamada de eletrosfera. Então, na eletrosfera, nós temos os elétrons. E os elétrons são as cargas de um átomo, as cargas negativas de um átomo, que a gente representa com um sinal de menos. Então, o átomo ele é formado por partículas subatômicas, próton, nêutron e elétron. Vamos deixar um pouquinho o próton e o nêutron para uma outra aula que a gente fala um pouco sobre a estrutura atômica, tá? Vamos focar nos elétrons, certo? Os elétrons eles estão na eletrosfera, ou seja, não estão ali firmemente ligados no núcleo, e eles conseguem se movimentar. Eles conseguem sair de um átomo e para outro, eles conseguem se movimentar entre os átomos que formam aquele material, certo? Obviamente, nós temos alguns tipos de materiais em que existe uma maior quantidade de elétrons livres, elétrons que estão em movimento. E a gente chama esses materiais de materiais bons condutores de eletricidade, como o ferro, o cobre, tá? As soluções salinas, ou seja, água com sal, as soluções misturas de água com sais, enfim, alguns outros materiais que também são bons condutores de eletricidade. E nós temos também, por outro lado, alguns materiais que não têm tantos elétrons livres assim, não tem muitos elétrons para se movimentar. E aí, nesse caso, nós chamamos de maus condutores de eletricidade ou isolantes térmicos. E aí nós temos como exemplo a lã, o vidro, a borracha, o plástico, tá? E é por isso que os nossos fios, vou pegar um fio aqui, os nossos fios de tomada, eles são formados por um fio metálico por dentro, normalmente um cobre, e revestido por essa camada plástica e emborrachada. Ou seja, pegando aqui no fio, mesmo ele estando ligado na tomada, eu não tomo choque elétrico. Por que eu não tomo choque elétrico? Porque ele é revestido por um material isolante, que tem poucos elétrons livres se movimentando. Tá? Então, a gente compreendeu o conceito básico da eletricidade, que é o movimento dos elétrons. Então, temos um material formado por vários átomos, e esses elétrons estão se movimentando ali pelos átomos. Quando eles vão se movimentando, você vai ter a produção de energia, que é a energia elétrica, tá? Mas, obviamente, não é tão simples assim, senão tudo estaria produzindo energia elétrica. O que acontece? Para que ocorra a geração da energia, a produção da energia elétrica, certo? Para que exista uma corrente elétrica, que a gente já vai falar, é preciso que haja um movimento ordenado dos elétrons. Então, os elétrons estão ali se movimentando aleatoriamente. Não temos geração de energia, não temos corrente elétrica. Para que essa corrente elétrica ocorra, olha o que precisa acontecer: um movimento ordenado, todos os elétrons seguindo uma mesma direção, se movimentando em um único sentido.
E para que isso ocorra, você precisa ter um gerador, né? Um gerador que vai impulsionar esses elétrons a se movimentarem todos no mesmo, ali, no mesmo sentido e direção, para termos uma corrente elétrica, tá? E aí, como é que se baseia esse gerador, né? Como é que a gente vai, para o que é que esse gerador, de onde ele vem? O gerador ele pode ser de vários tipos. Vamos dar aqui um exemplo bem simples, que é a pilha. A pilha comum que você bota no controle aí da televisão, tá? No controle do videogame, se o seu não for aquele que carrega, né? Por cabo, mas pode ser por pilha. Enfim, a própria bateria do seu celular, certo? Então, eles são geradores de energia. Como assim? Um gerador, ele apresenta dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E para que haja, então, a corrente elétrica, que é esse movimento ordenado dos elétrons percorrendo um fio condutor, né, um fio metálico ou de algum material que seja um bom condutor, precisa haver uma diferença de potencial elétrico entre esses dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Se você pegar uma pilha para analisar, você vai perceber que na pilha vem, né? Vou botar até uma fotinha de uma pilha aqui. Vem o polo positivo e o polo negativo. Se você encaixar a pilha de forma incorreta no controle, na posição contrária, não funciona, porque você precisa ter o polo positivo e o polo negativo conectados de forma corretamente ao fio que vai conduzir, né, que está por dentro do controle, você não está vendo, né, da forma correta para que haja uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico a gente chama de DDP, tá? Diferença de potencial elétrico, tá? Aí, no caso, a sigla DDP, diferença de potencial, DDP, vou botar aqui, DDP, ok? E esse DDP, ele é dado em uma unidade de medida chamada volts, certo? A gente tem a diferença de potencial numa unidade de medida chamada volts. Por isso que se vocês também olharem a embalagem de lâmpadas que a gente compra, alguns objetos, e vem lá atrás dele, naquele quadrinho com as informações, vem lá a voltagem, certo? O que é a voltagem? Vai ter um númerozinho e o Vzinho no lado, de volts. É a diferença de potencial elétrico, é a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. É aquilo ali que vai permitir que passe a corrente elétrica, que exista uma corrente elétrica, ou seja, um movimento ordenado de elétrons ali, tá bom? E então, como é que chega energia na nossa casa? Porque eu consigo acender e apagar uma luz. Porque a sua casa tem todo o cabeamento, né? Toda a parte elétrica e instalação elétrica que foi feita quando ela foi construída, com os fios que passam por dentro da parede. E em alguns pontos são instalados interruptores, tá? O mais conhecido é o interruptor de luz, certo? Então, o que é o interruptor de luz? Como é que ele funciona? Ele consegue abrir e fechar um circuito elétrico. Como assim? Observe essa imagem que eu vou colocar aqui do lado, tá? Essa imagem aqui. Então, um circuito fechado é quando os elétrons conseguem percorrer todo o circuito sem nenhuma interrupção. Já no outro caso aqui, temos um circuito aberto, ou seja, perceba ali que há um bloqueio da passagem. O fio condutor que estava ali, passando a corrente, ele se movimentou, ele abriu, então ele não está mais tocando aqui, você interrompeu o caminho desses elétrons, os elétrons não conseguem mais passar por ali. Estão percebendo? Nesse momento você vai ter um circuito elétrico aberto, não vai ter a passagem da corrente elétrica. E é isso que acontece quando eu vou aqui, aperto o botãozinho e acendo a minha luz. Quando eu acendo a luz, eu fiz isso. Eu permiti a passagem da energia. Quando eu apago a luz, que eu aperto o interruptor para outra posição, o que é que acontece? Isso, o circuito fica aberto. A eletricidade não tem como passar aqui, a corrente elétrica não tem como passar aqui. Dessa forma, eu interrompi a passagem, eu interrompi a diferença de potencial elétrico que existia ali. Dessa forma, os elétrons não vão passar, a sua lâmpada não vai acender. Mas como é que a lâmpada acende? As lâmpadas mais antigas, elas vinham com um pequeno fiozinho, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, eu peguei.
Os pais de vocês também, com certeza. Da lâmpada incandescente, essa lâmpadazinha amarelinha, tá? Que ela consumia bastante energia, ela esquentava bem o ambiente. Por quê? Porque dentro dela tinha um fiozinho metálico bem fino, tá? Que a gente chama de resistência, um resistor. E aí, quando a corrente elétrica passava ali, ele aquecia, certo? E aí você tinha a produção, o excesso, né, de energia, ele era transformado em energia luminosa. Hoje em dia a gente já tem, depois a gente passou para as lâmpadas incandescentes, uma que vinha assim, tipo branca, enroladinha de vidro. Então, você não tinha mais aquele fio metálico. O que é que você tinha ali dentro? Mercúrio, certo? Um pó à base de mercúrio, que quando é aquecido, emite luz, ele é fluorescente, por isso que a gente chamava também de lâmpada fluorescente. Tá? E hoje, mais recentemente, né, nós utilizamos as lâmpadas de LED, que são bem mais econômicas, aquecem muito menos, mas que seguem o mesmo princípio. LED, né, significa, né, um fio de iodo, uma coisa assim de alta luz, de alta energia, é uma sigla em inglês. E o que é que acontece dentro do LED? Você tem ali também, certo? Substâncias que vão emitir luz com a passagem da corrente elétrica. Nesse caso, elas são mais caras, mas são mais eficientes, mais duradouras e mais econômicas, tá bom? Então, esse é o básico aí da eletricidade. A eletricidade é o movimento dos elétrons, eles ocorrem, a eletricidade para ocorrer precisa de uma fonte geradora que precisa ter uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, tá? Entre os dois polos do gerador. Falei o exemplo da pilha, mas também temos isso na tomada. E é por isso que a tomada ela tem dois pinos. Um lado é o positivo, um lado é o negativo. Mas as tomadas de hoje têm 3 pinos. Sim, o terceiro pino é o aterramento, é o que vai ligar ao fio terra, que a gente vai mais em breve conversar um pouco sobre o que é o aterramento, que é para dissipar o excesso de energia, tá bom? Então, por uma outra forma da gente perceber, né, que de ter corrente elétrica, quando você pega o seu celular, o carregador do seu celular, a tomada da televisão, do computador, encaixa lá o plug na tomada, você colocou a linha de fio, ali você tem uma diferença de potencial entre cada buraquinho daquele da tomada, quando ele encaixa os 2 pinos, permite que a corrente elétrica passe. Ela vai sair do local de maior potencial para o de menor potencial, e aí, na medida que os elétrons percorrem esse circuito aí que nesse momento está fechado, ele vai fazer os equipamentos funcionarem, tá? Então, por enquanto é isso. Em breve a gente volta falando um pouco mais sobre geração de energia elétrica, quais os modos que nós temos e os principais utilizados no Brasil para gerar essa energia elétrica. Bye, bye!